salmista: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo a ti, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estende os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor? Que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, como o leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua que me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Pois que temeis, vós que temeis ao Senhor, louvai todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Deus querido, obrigado pela tua palavra, Deus Santo. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Nos ensina através do teu Espírito Santo a tua palavra, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esses salmos, que é atribuído ao salmista Davi também, é um salmo profético. Fala exatamente da encarnação do Senhor Jesus Cristo, quando veio aqui nesse mundo, e o que ele ia sofrer. E nós vamos discorrer nesses salmos, baseado num título bastante importante: profecias desses salmos cumpridas em Cristo. Que o Velho Testamento, as pessoas falam assim, eu já ouvi pessoas falar assim, o Velho Testamento fala de Jesus, o Velho Testamento fala muito de Jesus, desde o Gênesis fala de Jesus. Quando lá em Gênesis que fala que
quando Adão e Eva pecou, Deus falou assim, ó, do ventre da mulher vai nascer aquele que vai pisar a cabeça da serpente, e foi Jesus que pisou a cabeça da serpente, e nós vemos um monte de tipologia e nomes atribuídos ao Messias no Velho Testamento. Então, essas profecias foram cumpridas no Senhor Jesus Cristo. E quando você pega o Salmo 22, verso 1, você já começa a entender aí a primeira profecia cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Por quê, irmãos? Natal, nós celebramos o nascimento de Cristo. Agora, além do nascimento de Cristo, nós temos que entender o que está por trás de tudo isso. Eu ministrei aqui na quinta-feira que Paulo fala aos Gálatas 4:4, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Então por que Jesus nasceu? Porque Deus tinha um plano eterno para salvar toda a humanidade. Então nós vemos agora Jesus, porque no Velho Testamento você encontra o Jesus sofredor e o Jesus conquistador. O judeu só aceita o Jesus conquistador, aquele que chega, desembainha a espada e acaba com os adversários, com os inimigos. O judeu não aceitava e não aceita um Jesus sofredor, aquele que fala assim, ó, se alguém te ferir a face, dá outra. O judeu não aceita isso não. O negócio deles é serem dominadores. Mas Jesus veio para trazer a diferença, fazer a diferença no conceito judaico, que é aquela tese olho por olho, dente por dente. Então no versículo 1, você encontra já a primeira profecia cumprida do Senhor Jesus Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? Você lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 26, capítulo 27, versículo 46, você vai encontrar escrito assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? No Novo Testamento, as únicas palavras escritas em siríaco são essas palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Porque se ele tivesse falado essas palavras, Eloi, Eloi, lama sabachthani, no aramaico, todo mundo iria entender. Mas Jesus falou em siríaco, que era uma língua estrangeira, que já tinha se perdido no tempo, ninguém entendeu e disseram assim, ele clama por Elias. Por quê? Para eles ver e vendo, não entendia o sacrifício de Cristo. Porque mesmo Jesus falando do sacrifício dele, os próprios discípulos não entendiam o que Jesus falava. Então essas angústias, esse clamor, essa primeira angústia do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Eloi, Eloi, lama sabachthani, essa angústia se cumpriu a profecia aqui do Salmo 22. Deus meu, Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Você vai encontrar Jesus falando exatamente sobre isso. O maior medo do Senhor Jesus Cristo era exatamente esse momento que Deus abandonaria ele na cruz do Calvário, porque Deus não podia ver o seu filho levando o pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade estava ali. Por isso que a Bíblia fala que da sexta hora até a nona hora houve trevas. O mundo se tornou em trevas porque Deus virou as costas para o seu filho amado. Então nós vemos nesse texto aqui essas palavras angustiantes, o clamor do Messias. Irmãos, será que Jesus não clama hoje também pela igreja que não se lembra do que ele fez por nós, do mundo que comemora o Natal perverso, sem o mínimo de consideração pelo sacrifício de Cristo? Porque, irmãos, quando você começa a ver o Velho Testamento e as profecias cumpridas em Cristo, olha, irmãos, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar porque o que estava já proposto por Deus para ele sofrer, e ele vê esse mundo, enfrentou tudo aquilo lá por amor a mim e a você. E nós, irmãos, hoje muitas vezes não lembramos do sacrifício de Cristo, se cumprindo as profecias em nosso favor. E nós, irmãos, muitas vezes esquecemos de sermos gratos ao Senhor.
comemos, Natal é bom, se come bastante, faz tudo, mas se esquece daquilo que o Senhor sofreu por mim e por você na cruz do Calvário. Domingo que vem a Santa Ceia, estamos aqui ministrando Santa Ceia, adorando ao Senhor, vamos sentar à mesa com Ele, Ele é anfitrião, somos convidados. Muitas vezes lembramos do sacrifício de Cristo somente da Santa Ceia, mas Deus quer que o mundo veja, nesse dia de Natal que passou, que não é somente comida e bebida, mas sim contemplar a obra de Deus, que Deus fez através do seu Filho para a salvação da raça humana. Então vemos o angustiante clamor do Messias: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que isso? Porque Deus não poderia olhar para o meu, para o teu pecado, que estava cuidando da cruz do Calvário. Este clamor, irmãos, assinala o sofrimento de Cristo pelo mundo perdido. O mundo estava perdido sem Cristo, e precisava Jesus vir a esse mundo, precisava, porque no plano de Deus eterno já estava profetizado, já estava programado para Jesus voltar. Só que esse clamor assinala o sofrimento de Cristo, e como Cristo padeceu na cruz do Calvário. Irmãos, se você pegar e começar a pensar, menino nasceu bonito, cresceu, a Bíblia fala, Jesus crescia em estatura e varonilidade, e na presença de Deus, Jesus crescia com equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Nós vamos ver que Jesus enfrentou tudo aqui para chegar na cruz do Calvário, preparado para o sofrimento angustiante que estava proposto para ele. Por isso que quando ele orou no horto lá, suou gotas de sangue. A Bíblia fala que ele suou gotas de sangue. Por quê? Ele estava sentindo já no seu interior o que ele ia passar na cruz do Calvário. Diz a história, irmãos, por que lá o Gólgota é chamado local da caveira, lugar dos gemidos? Segundo a história, as pessoas que passavam longe, numa estrada que passava longe, à noite ouvia as pessoas gemendo, porque ninguém morria crucificado no mesmo dia, não. Porque enquanto as pessoas tinham firmeza na mão, força na mão e nos pés, as pessoas não deixavam seu tronco baixar. Só morria porque morria asfixiado quando o tronco abaixava e prendia a respiração. Então a pessoa morria. E aí quando a pessoa, muitas vezes, suportava o seu peso e a dor da cruz, ela tinha febre altíssima por causa da gangrena, do furo dos pés, das mãos. Então diz a história que era um sofrimento terrível. Já pensa com você, um prego de 17 centímetros e meio, 17 centímetros e meio, porque era 7 polegadas e meio os pregos, fincado na mão e dobrado para segurar, nos pés a mesma coisa. Que dor Jesus suportou por mim e por você. E nós comemoramos o Natal, somos gratos, temos que comemorar mesmo. Mas irmãos, vamos pensar naquilo que Deus fez em favor de nós, com o seu filho que nasceu bonitinho, maravilhoso, nasceu de uma mulher, tudo isso é bonito, mas vamos imaginar o que estava proposto para aquela criança. Quando nasce o ser humano, nós não sabemos o destino dele, nós não sabemos que as coisas vão acontecer no dia a dia da sua vida, mas só que Jesus já nasceu sabendo tudo que ia acontecer com ele. É diferente. Você vê Jesus lá aos 12 anos, lá no templo ensinando os doutores da lei, e os doutores tudo preocupados, porque você não estudou, e não conhece seu pai, sua mãe, e como você sabe essas sagradas letras? Como você entende tudo isso? Eu começo a pensar, e hoje eu estava pensando muito nisso, irmãos. Jesus, aquela criança, né, pensando já que vai crescer, vai se tornar homem, mas tem que ir para a cruz, e ele não abandonou o projeto eterno de Deus. Hoje, Valdomiro falou assim, tem muita gente desviada do Evangelho. Não, tem pessoas que nunca teve um encontro com Jesus, pessoas que foram membros de igreja, passaram por algumas experiências, mas nunca tiveram um encontro com o Senhor. Porque aquele que tem um encontro com o Senhor, irmãos, ele não abandona a sua cruz, não. Ele segue até o fim. Por isso, Coríntios 3:2 diz, depois da batalha me coroará.
Depois, não é, sabe, irmãos, esse evangelho do delivery, do fast food da fé, das coisas conquistadas fáceis, esse não é evangelho de Cristo, não. O evangelho de Cristo é evangelho de dor, de sofrimento. Até um sábio disse certa feita, no século XIX, século XVIII, uma coisa assim: se nós olharmos para o evangelho, você vai ver gotas de sangue do começo até o fim. Porque Deus estava já programando derramar o sangue de seu Filho amado em nosso favor. Vemos também nesse texto, irmãos, a separação do Deus Pai, porque ele se tornou substituto pecador. Eu falei, irmãos, que lá no Evangelho de João, capítulo 1, lemos aqui, que fala que o mundo comemora o Natal, vê o Natal, comemora o nascimento de Cristo, mas não entende o nascimento de Cristo. A mesma coisa, irmãos, é a questão da substituição. Jesus nasceu, viveu e morreu para substituir a nossa condenação. O que estava de castigo para nós reservado por Deus, Jesus na cruz do Calvário, ele foi lá, pagou tudo, pagou o preço. Substituição, exatamente, é uma matéria, substituto, que quer dizer, Deus em carne, fazendo o sacrifício perfeito, em favor do homem em carne, pecador que não poderia pagar o preço do seu pecado. Então, substituição, esse sacrifício de Cristo, substituiu a cada um de nós na cruz do Calvário, substituiu a cada um desde Adão até o último a subir para a glória. Vemos nesse texto também, irmãos, que aquele que não conheceu o pecado, Deus fez o pecado pela humanidade. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, verso 2, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Jesus andava dia e noite com seus discípulos, às vezes procurava um pouquinho de tempo para descansar, porque estava cansado demais, mas Jesus, irmãos, ele fala exatamente aqui nesse texto aqui, que nesse texto nós vemos aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado pela humanidade inteira. Pegou seu Filho amado, seu Filho santo, nascido, gerado pelo Espírito Santo, do ventre de uma mulher, no corpo sem pecado, mas Deus o fez pecado por amor da criação. Eu disse aqui na quinta-feira que é difícil você entender essa questão do Criador se tornar criatura. É por isso que muita gente não entende, irmãos. O Criador, Jesus criou todas as coisas e se tornou criatura por amor de nós, por amor da igreja. Agora você vê que amor Deus tem por nós, igreja. Porque Jesus fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira não dá para você entender, porque nós não podemos expressar esse amor tão grande de Deus. Então vemos nesse texto que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado pela humanidade inteira. Olha, filho, você é santo, porque Jesus, irmãos, Jesus, quando você começa a estudar, você começa a ver uma coisa: Jesus não foi criado. Jesus, a Bíblia fala que ele foi gerado pelo Pai. Aquela palavra gerado quer dizer, Deus extraiu de si o Filho e o Espírito Santo. Por isso que são três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus extraiu de si o Filho para concluir todas as coisas. O Espírito Santo, como diz lá em Gênesis, o Espírito Santo é que preserva toda a criação. Salmo 104, versículo 30, deixa bem claro também isso aí. Envia o teu Espírito e renova a face da terra. Então Deus extraiu de si o Filho e o Espírito Santo. Quando a gente olha essa questão, irmãos, de substituição, do pecado, de toda a humanidade, eu começo a pensar, irmãos, como pode um Criador, irmãos, eu sei que tem pessoas que é bonzinho demais, com o microfone na mão, ou diante dos irmãos, ou diante da câmera de televisão, todo mundo é bonzinho. Mas eu duvido que se você criasse você criasse uma coisa, e essa coisa se virasse contra você,
Eu duvido que você ia fazer de tudo para resgatar aquela coisa novamente. Eu duvido. O máximo que você poderia fazer, o mínimo que você poderia fazer era anular aquela coisa. Só que Deus nos criou perfeito, fez tudo em favor, porque o Éden, quer dizer, Jardim das Delícias, era o berço da humanidade, tinha de tudo para Adão e Eva lá, tudo que eles necessitavam tinha lá. Pecaram, e a Bíblia diz que pecou e foi destituído da glória de Deus. Perdeu a comunhão com Deus, perdeu a bênção da comunhão com Deus. Deus sabia, Deus já sabia de tudo isso. Deus sabia que ia criar a humanidade, a humanidade ia pecar. Então essa questão da substituição, olha, esse é um Deus de amor, que esse atributo só pertence a Deus, irmãos. Quem tem atributos pessoais que só pertencem a Deus, Deus é amor, Deus é justiça, bondade, fidelidade, misericórdia, tudo são atributos pessoais de Deus. Nós falamos de amor, e às vezes você ama com amor eros, né? O amor filos, que é o amor de mãe, amor de pai, amor de irmão. Mas o amor agapao, o amor ágape do grego, ô irmãos, ama nada, irmãos, ama nada, porque eu duvido, vou mais uma vez, duvido que você criasse alguma coisa, aquela coisa se rebelasse contra você, até fazendo seu nome ficar manchado, como o pecado fez, manchou a criação de Deus. Lembra quando Deus chamou Moisés e falou: Moisés, vou matar todo mundo, de você vou tirar a nação. Que Moisés falou: não, Senhor, faz isso não. O que os egípcios vão dizer, e o que as nações vão dizer, que o Senhor tirou esse povo do Egito, não colocou em Canaã, porque o Senhor não conseguiu. Não tinha. Deus tinha um plano eterno, e sabia que o homem ia pecar, que o homem necessitaria da salvação, e Deus já proveu a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que quem não tinha pecado, se fez pecado por mim e por você. O que eu aprendo mais aí, irmãos? Vemos nesse texto a remissão do pecado da raça humana, remissão, quer dizer, tirou, extraiu, arrancou. No Velho Testamento o pecado era coberto pelo sangue dos animais inocentes. Agora não, remissão quer dizer, Deus arranca o pecado. E tem mais uma coisa, não lembra mais. Não lembra mais. Outra profecia que eu vejo cumprida nesse salmo aqui, está no versículo 7, versículo 8. Salmo 22, verso 7, verso 8. Está escrito aí, ó. Todos que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mateus capítulo 27, versículo 29 diz assim: e tecendo uma coroa de espinhos puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarnecido, dizendo: salve, rei dos judeus. Irmãos, além de crucificar o Senhor, colocar com a coroa de espinho, ainda zombavam do Senhor, que estava executando a obra de Deus. O que eu aprendo aí, irmãos? Que sempre existiu e sempre existirá escarnecedores da cruz. Às vezes eu estou aqui, eu vejo as pessoas passar aí na rua dando risada, zombando, né? Irmãos, sempre existiu, sempre vai existir zombadores da cruz, sempre existiu. Ou você não é crente? Por que essa situação? Por que essa dificuldade? Você não é crente? Olha, sempre existiu e sempre vai existir. O importante é que cumpra na minha e na tua vida aquilo que Deus já projetou para nós. Está projetado por Deus. Então você encontra também agora em Mateus capítulo 27, versículo 41 e 44, se você quiser acompanhar, está dizendo aí, ó: e da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, se assim mesmo não pode salvar-se? Se é rei dos judeus, de Israel, desça agora da cruz,
e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Sempre existiu e sempre vai existir escarnecedores da cruz. Aqui você vê as pessoas que zombavam de Jesus, Mateus 27, 41, 44. Olha aqui, ó. Você vai ver os sacerdotes, aquelas lideranças religiosas da época, os escribas, que eram aqueles que manipulavam a escritura sagrada da época, faziam a transliteração das escrituras sagradas, os anciãos, que eram para ser respeitados, os fariseus, que eram exatamente os doutores da lei, os fariseus, tudo isso aí escarneciam. Hoje também, irmãos, essas pessoas estão dentro das igrejas, escarnecendo do evangelho de Cristo. Pastor, isso é blasfêmia. Não, não é, irmãos. Porque quando eu prego um evangelho que não é o evangelho de Cristo, é um outro evangelho, eu estou escarnecendo também. As pessoas não entendem que o evangelho é coisa séria. O evangelho é sagrado. O evangelho não é de particular interpretação. O evangelho tem que ser interpretado conforme o texto sagrado diz. Então eu vejo aqui, irmãos, em todas as classes de pessoas existem zombadores da cruz. Tem médico salvo? Tem. Mas tem médico que zomba da cruz, zomba do cristianismo. Tem cientista? Tem muitos que são cristãos, mas tem muitos que zombam. Tem pobre crente, é o que mais tem, mas tem pobre que não é crente e zomba dos crentes. Não é a classe e nem o estado que a pessoa se encontra de graça, vamos dizer assim, de satisfação, de dinheiro ou de bom emprego, que faz a pessoa ser cristão. Não, não é isso não. O que faz você ser cristão é quando o Espírito Santo toca na tua mente, teu coração, e você nasce de novo, que você vai ver que aquele menino que festeja no Natal é aquele que morreu por você na cruz do Calvário para salvar a tua alma e levar você para o céu. Irmãos, a coisa é seríssima. Zombadores sempre existiu, sempre vai existir. Mas Deus quer uma igreja compromissada com Ele, com o seu evangelho, com o evangelho de retidão, com o evangelho que faça a diferença nesse mundo. Ô irmãos, que estão vivendo uma época difícil, mas difícil, põe difícil nisso. Por quê? Porque existem muitos tipos de evangelho sendo pregados. O que mais existe é o evangelho. Mas a Bíblia diz, é verdade. A Bíblia diz, mas você está interpretando a Bíblia dentro do texto e do contexto? Se não tiver, meu irmão, está errado. Então o que eu aprendo mais aqui, irmãos? A cruz não é um espetáculo, mas uma demonstração de Deus ao mundo pecador. A cruz, nós olhamos para a cruz, somos admiradores da cruz, nem amamos a cruz. A cruz não é um espetáculo não, como para o judeu e para os romanos, a cruz era espetáculo. Já assistiu aquele filme Barrabás? Já assistiu aquele filme lá, esqueci o nome daquele, filme romano também, que crucifica, você pega naquela via Ápia da estrada de Roma lá, cada 10 metros, 15 metros tem uma pessoa crucificada. Para o judeu era espetáculo, crucificação. Para o romano também. Por que isso, irmãos? Porque para eles estavam fazendo alguma coisa, no conceito deles, fazendo alguma coisa útil para a sociedade. Irmãos, nós não somos admiradores da cruz, mas nós vemos na cruz, como diz o hino, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E é ali que pela fé os nossos olhos abrem. E quando nossos olhos abrem, irmãos, nós passamos a ver que nós temos um Deus, homem salvador, que remiu nossas almas por amor às nossas vidas. Ô irmãos, como Deus ama a cada um de nós. Outra coisa, outra profecia que eu vejo cumprida aqui, nesse Salmo 22, se encontra no versículo 18, irmãos. Olha que coisa linda. Reparte entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha túnica. Vamos ler Mateus capítulo 27, versículo 35.
Nesse capítulo 27 de Mateus está escrito várias profecias cumpridas em Jesus nesse salmo. 27, 35 está escrito assim: e havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram de si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Irmãos, o que eu vejo nesse versículo aqui? Em primeiro lugar, vemos esse texto a perfeição do cumprimento profético. A perfeição. Você vê escrito aqui no Salmos 22, 18: repartirem de si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha túnica. Em Mateus 27, 35 está escrito: havendo crucificado, repartir suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse. Então eu vejo a perfeição do cumprimento profético. Irmãos, nós como igreja, não podemos esquecer das profecias. Nós temos 7.000 profecias na Bíblia Sagrada para nós cristãos. Só que nós, de bênção, de vitória, de conquista, tudo isso. Mas nós temos também aproximadamente 3.000 profecias de obrigação para com Deus. E as profecias bíblicas cumpridas em Cristo faz nós lembrarmos de uma coisa: a nossa obrigação de estarmos vigilantes, de estarmos preparados para a sua vida, porque ele disse: quando esse Pai nas tuas mãos entrega o meu Espírito te inspirou, está consumada a obra que ele deixa fazer. Então Jesus depois apareceu e disse assim: ó, assim como eu vou voltar. Então ele veio a esse mundo, nasceu, viveu, morreu, enviou o seu Espírito Santo, está com nós em igreja hoje, mas não sei se é hoje, se é amanhã, ou se é o ano que vem, ele vai vir buscar essa igreja. Então nós temos que estar preparados, porque o que está escrito nas profecias da volta do Senhor vai se cumprir também, porque faltam poucas coisas para se cumprir. A respeito da vida de Cristo e da vida de Cristo, já se cumpriu todas as profecias, só pode se cumprir agora a volta, a segunda volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. Deus não vai deixar de concluir aquilo que ele começou, irmãos. Deus não vai deixar de concluir o que ele começou, ele vai cumprir. E o cumprimento agora só é arrebatamento, nada mais do que isso. Porque Deus está conosco, está nos dando vida, está satisfazendo as nossas necessidades. Só que um dia ele vai buscar a sua igreja. Você vai ver lá no capítulo 1, versículo 8: semeis testemunhos em Jerusalém, Judeia, Samaria e Galiléia, até o fim do mundo, até que o Senhor venha. E os anjos falaram com os bocas abertas de subir. Esse Jesus está subindo, um dia ele voltará e vai voltar a buscar a sua igreja. E você vai ver Jesus falando assim: olha, estáis vós de sobreaviso, preparados, porque o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho, somente o Pai. Eu não sei quando vai ser, não vou marcar dia nem hora, mas uma coisa eu sei: a profecia se cumpriu na vida do Senhor Jesus Cristo. Nasceu do ventre de uma mulher, a criança que viveu e morreu, e tudo se cumpriu em favor da pessoa de Cristo. Também o que ele disse a respeito de sua vida, com certeza irá se cumprir. Que mais ou menos esse texto de Mateus 27, 35? Vendo nesse texto, homens ímpios não temendo Jesus. Até os versos 27, 35 diz assim: e havendo crucificado, repartiu suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram de si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os homens ímpios, irmãos, eles não temem ao Senhor Jesus Cristo, mas a igreja teme ao Senhor Jesus. E qual é o princípio do temor ao Senhor? Irmãos, a obediência é o princípio do temor ao Senhor Jesus Cristo. Obedecer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós vamos tomar muito cuidado para não ser pegado de surpresa, porque Jesus contou aquele símbolo, aquela palavra, como você queira, Mateus 25, sobre as 10 virgens, para falar exatamente sobre isso, irmãos. Para falar sobre isso, que muitos vão estar dormindo,
mas preparado para a vinda do Senhor. E muitos estarão dormindo sem preparo para o Senhor. Muitos estarão acordados, preparados para a vinda do Senhor. E muitos estarão acordados, não preparados para a vinda do Senhor. Mas como diz Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E esses homens ímpios, irmãos, são tão ímpios que nem se preocuparam em lançar sortes dos vestidos de Jesus, da túnica de Jesus. E eles tinham ouvido já o sacerdote dizer assim, ó, quando houve trevas, terremoto, tudo, o sacerdote dizia assim, ó, verdadeiramente este era filho de Deus. E não se preocuparam, irmãos, em lançar sortes para ficar com a roupa do Senhor Jesus Cristo. Não se preocuparam com isso, não. Tem muita gente hoje, irmãos, não querendo roupagem espiritual de Cristo. Querem roupagem tradicional, dos costumes do mundo. Mas a maior roupagem que o ser humano pode conquistar é a roupagem celestial. É aquilo que Paulo usa muito a expressão, revestivos das armaduras de Deus, revestivos do Espírito Santo, revestir, colocar veste sobre veste. Eles estavam preocupados quem ia ficar com as vestes do Senhor Jesus Cristo, mas a igreja tem que se preocupar em estar vestida espiritualmente, irmãos. De que maneira, pastor? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, vigiando. Porque as nossas vestes são vestes espirituais, são diferentes. São diferentes. Então os ímpios não se preocupam com as vestimentas cristãs. Quem tem que se preocupar com as vestimentas cristãs são os próprios cristãos. Que mais eu aprendo, irmãos? Veja bem, Jesus anuncia seu nome à igreja. Versículo 22, aí, Salmo 22, você vai encontrar aí. Hebreus capítulo 2, verso 12, está escrito assim, Hebreus capítulo 2, verso 12. Porque no Salmo 22, verso 22, está escrito assim, ó, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Jesus anuncia seu nome à igreja. A igreja louva, a igreja adora. Tem um louvor que foi cantado muito no começo desse ano 2000, e ele vem montado sobre a nuvem, né? E ele vem, e é verdade, irmãos, e ele vem, não sei o dia, mas ele vem. E Hebreus 2,12 está escrito assim, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus anunciou o nome de Deus, o Deus verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que ele falou para os discípulos, quem conhece a mim, conhece o Pai. Mas o Tomé disse, mostra-nos o Pai que nos basta. Se nós nascemos de novo, formos servos de Deus, nós conhecemos a Deus através de Cristo. Então vemos nesse texto, Cristo anunciando Deus através do seu nome. Porque Cristo, Messias, o ungido, Cristo está falando exatamente da essência da criação de Deus, o ungido do Senhor, o Messias, o Shia Hamashia, o esperado dos judeus. Mas nós queremos que ele veio como Deus homem, nasceu, viveu e morreu por nós, e um dia virá buscar a igreja, e anunciou, irmãos. Verso 22 do Salmo 22, declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Hoje Jesus está louvando, junto com a igreja, o nome bendito de Deus através dos louvores. Por quê? Quem dá, irmãos, os louvores, a não ser que seja ímpio, mas quem dá a instrução, quem dá a revelação para se fazer um louvor para adorar o Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. É Ele que faz. É por isso que eu gosto do zinário, os louvores ungidos de Deus. E tem hinos, tem muitos hinos ungidos, pessoas que foram ungidas de Deus para fazerem hinos, para louvarmos e adorarmos o Senhor. Então nós anunciamos Deus através do nome do Senhor Jesus Cristo. E o nome do Senhor Jesus Cristo, o que quer dizer Jesus Cristo, irmãos? O Emanuel, o Deus conosco.
é o Deus que está aqui. Você não precisa estar lá buscar Jesus em lugar lá ou lá, não. Você encontra Jesus aonde estiver adorando o seu nome, Espírito e em verdade. Aonde estiver adorando Jesus em Espírito e verdade, Ele está presente. Mas as pessoas ficam buscando meios e fórmulas de adorar o Senhor. E Jesus, através da igreja, expressou o nome de Deus e faz com que a igreja louve e adore o nome do Senhor, nosso Deus. O que eu aprendo mais nesse texto aqui, do Salmo 22, versículo 22, e de Hebreus 2, 12? Vemos nesse texto o nome de Cristo centralizado nos louvores da igreja. Porque em épocas de avivamento, irmãos, Cristo, sangue, cruz, é o centro da adoração. Por que isso? Porque o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. O Espírito Santo foi enviado para glorificar a Cristo. E Cristo foi enviado para glorificar a Deus. E Deus é glorificado através de Cristo e do Espírito Santo. E o Pai é exaltado através da igreja, dos louvores entoados, através de Cristo e do Espírito Santo. Irmãos, tem um louvor. O pastor Jimmy Swaggart gostava de cantar muito esse louvor. Depois foi gravado no Brasil por vários autores. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço esta oração, santuário para o teu louvor. Cada cristão é um santuário de Deus, Deus habitando nele através do Espírito Santo. E cada santuário louva e adora o Senhor. Natal está aí, passou, adoramos ao Senhor, glorificamos o nome do Senhor, mas que não fique só neste dia, que fique em todos os dias da nossa vida, irmãos. E lembramos que o Senhor veio porque existia uma profecia a ser cumprida, e se cumpriu. Agora eu tenho que ficar mais desperto ainda, porque Ele falou assim: eu voltarei para vós outros, eu voltarei para vós outros, e aonde eu estiver, levá-lo-ei comigo. Você já pensou, irmãos? Para pensar um pouquinho só. Daqui a pouco nós estamos no céu com o Senhor. Paulo chegou a pensar nisso e dizer assim: olha, olho não viu, ouvido não ouviu, subiu a mente, entendeu o coração, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que maravilha que Deus tem para mim e para a tua vida, na eternidade, irmãos. E muitas vezes nós perdemos tempos com coisas significantes aqui nesse mundo. Mas que, irmãos, nós venhamos aprender com a pessoa de Cristo, com o Senhor Jesus Cristo, que as profecias cumpridas nos ensina bastante, mas as profecias a serem cumpridas é para nossa advertência, irmãos. É para nossa advertência. Então vamos estar preparados. E diz aqui o salmista, no versículo 25: o meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. O meu louvor, você está dizendo, eu vou louvar na grande congregação, e os meus votos perante os que o temem. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o Senhor, sabendo de uma coisa, irmãos, que Jesus foi prometido por Deus, enviado por Deus para pagar os nossos pecados na cruz do Calvário, foi enviado por Deus para sofrer as consequências daquilo que nós merecíamos sofrer, mas Deus requer agora de cada um de nós, que a nossa mente seja centralizada no querer do Senhor Jesus Cristo. Qual é o querer do Senhor Jesus Cristo? Que sejamos preparados para a sua vinda, porque Ele virá. Aleluias. Vamos louvar o Senhor, que é o hino 37 do nosso cenário. Quando angelical trombeta, aleluias. Ré menor. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar,
espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome, Jesus Cristo, anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz as verdades a respeito de Cristo. Da sua vinda se cumpriu tudo que havia prometido. Mas a Bíblia também nos mostra as verdades sobre a volta do Senhor para arrebatar a sua igreja. E as profecias bíblicas, irmãos, todas serão cumpridas. Existem profetas no Velho Testamento que mais de 90% das profecias estão cumpridas. As que faltam se cumprir está relacionada à vinda do Senhor para arrebatar a igreja e o milênio ser estabelecido aqui na terra. Que estejamos preparados para esse grande dia do arrebatamento, irmãos. Que estejamos preparados para a vinda do Senhor. Porque assim como Deus prometeu nos salvar, Deus prometeu nos levar para a eternidade, para vivermos eternamente com Ele. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Aleluias, glória a Deus.